Aleluia! Boa noite, queridos. Essa igreja está tão linda. A gente passou por um tempo aqui vindo ministrar sem a presença de vocês. Vocês são lindos, sabia? Vocês são tão importantes. Glória a Deus. A gente já começa a sentir a unção tangível que existe no congregar, que existe no ajuntamento dos santos, amém? A gente já começa a sentir dali, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Viu como você é importante? É uma bênção, é uma estratégia que nós tivemos, o culto online, e alguns irmãos ainda continuam assistindo somente online devido às circunstâncias, devido a algumas limitações, mas é muito bom ter vocês aqui. E aí os nossos irmãos que estão em casa vão receber não só da unção que está sobre a minha vida, mas a unção que está sobre a vida de vocês, que eu estou recebendo e estou transmitindo também. Amém? Hoje a gente vai falar sobre autoridade em Cristo, ou autoridade do crente. Porque eu recebi o tema, né, como autoridade em Cristo. Aí eu vi no banner autoridade do crente. Mas é a mesma coisa, porque a autoridade do crente vem de Cristo. Está em Cristo, foi depositada sobre as nossas vidas. E esse assunto, como toda a palavra, é um assunto muito importante, porque muitas pessoas vivem aquém daquilo que o Senhor planejou, por não reconhecer, por não conhecer a autoridade que está sobre a sua vida. Às vezes a gente quer ser até aquela falsa humildade, sabe? Eu sou pequeno, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sou tão pequenininho, aquela falsa humildade, porque, de fato, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, toda a nossa capacidade não é nossa, ela vem do Senhor. Então, quando eu minimizo o meu potencial, na verdade, eu minimizo o potencial de Deus na minha vida. Amém? E muitos de nós ficamos parados nisso. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo, mas é o Senhor que nos capacita. E é tão interessante assim, porque imagina só, se Jesus ele tivesse vindo, morrido na cruz por nós, perdoados os nossos pecados, e a gente viveria aqui na terra, mas um dia iríamos encontrar com ele, iríamos para o céu, e vamos, de fato, né? Passar por todas essas situações já era bênção demais, não é? Eu não preciso mais ir para o inferno, todos os meus pecados já foram perdoados, o Senhor já pagou as minhas dívidas, e agora eu sou salvo, eu vou viver a vida aqui na terra, e um dia eu vou para o céu. Isso já seria bom, mas o Senhor tem algo melhor. Ele nos deu o poder, ele nos deu autoridade para a gente vencer, para a gente passar pelos desafios que existem aqui na terra, porque ele sabia, e ele nunca nos enganou. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas olha, fica animado, não perca o ânimo, eu venci o mundo. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, eu venci, você venceu também. Quando eu venci por você também. A Mel, ministrando aqui, falou, somos vencedores porque ele é vencedor. Ele já é vencedor. Ela foi inspirada aqui, falou o que eu estava pensando. Glória a Deus, é o mesmo Espírito. Então, queridos, ele venceu por nós. Amém? Então, nós podemos viver uma vida plena, uma vida de autoridade, com desafios, sim, mas mais que vencedores em todas as coisas. Por quê? Porque temos autoridade. Vamos lá em... Você não precisa abrir, se não quiser, mas esse versículo saltou no meu coração há poucos minutos, que está lá em Romanos 5, 17. Deixa eu me organizar aqui também. Quanto você acha aí? Romanos 5, 17. Em Romanos 5, 17 diz assim,
Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, fala assim, muito mais os que receberam a abundância da graça. Eu amo a palavra, queridos, porque ela diz assim, abundância da graça. Graça já é muito bom, mas é abundância da graça. Amém? Então, se a gente recebesse a graça, né, André? Já era bom demais, né? Mas a gente recebeu a abundância da graça. E o dom da justiça. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E eu quero prender nesse verbo. Reinarão em vida. Como você imagina alguém que está reinando em vida? De cabeça baixa, na sofrência, se sentindo limitado, se sentindo ameaçado. É assim que a gente imagina alguém? Vamos trazer assim, até assim para um reino natural, para os reinos naturais que existem. Eu gosto muito de estudar. Eu sou encantada assim pelas histórias das realezas. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler como foi a rainha tal, o rei tal, e você percebe qual a postura deles. Você imagina um rei, uma rainha, entrando em algum lugar como quem está devendo alguma coisa? É essa a postura? Não. Eles, até o jeito de andar, né? Já é esguio, já é daquele jeito assim, não devo nada para ninguém. Sabia que você não deve nada para ninguém? Se você deve, alguém pague, né? Mas eu quero dizer, espiritualmente, você não deve nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. O escrito de dívida que tinha sobre a minha vida foi rasgado, foi cravado na cruz. Então, eu não preciso andar como um pobre coitado, como quem entra no lugar, mas não é digno. Já viu? Quando a gente, muitas vezes, não tem noção de quem a gente é. Eu não estou falando de soberba, não. Mas já viu a pessoa que tem uma postura de quem sempre está devendo alguma coisa para alguém, que não é digno, entra numa loja assim, eu não sei se entro, não sei se não entro. Eu entro, peço para ver tudo. Nem vou entrar nesse mérito aqui. Aí entra no restaurante, não sei se eu devo, as pessoas estão me olhando, esse restaurante é muito chique. Será que eu estou vestida adequadamente? Não é assim, queridos. Todos nós, eu acho que já passamos por alguma situação assim. Porque parece que a gente vem com esse vício lá de Adão, aquele vício da dívida. A gente está devendo alguma coisa para alguém. Até que quando a gente vai dizer, quando a gente tem uma postura diferente, a gente até fala, né? Eu vou lá, não devo nada para ninguém. Não é assim que a gente fala? Eu vou entrar. Está me olhando por quê? Não devo nada para ninguém? E, de fato, espiritualmente, a gente não deve nada para ninguém. A gente não deve mais nada, a nossa dívida foi paga. Então, a gente pode ter uma postura, a gente pode andar como vencedor, a gente pode andar sabendo que as bênçãos do Senhor estão nos alcançando. Eu não estou nem correndo atrás delas, elas estão vindo, elas estão me alcançando. Você recebe isso, querido? Amém. Glória a Deus. Então, vamos parar de andar com aquela falsa humildade, coitadinho, pobre de mim, eu nada sou. Imagina, nós somos reis, sacerdotes, nós somos filhos do rei. Como é o procedimento, qual é a postura do filho do rei? É como
quem está andando por aí. E eu não estou dizendo, queridos, a gente passa assim, como a gente começou a falar, por circunstâncias. Às vezes a gente pode passar por uma situação que a gente até depende da ajuda, até da ajuda financeira de alguém, até a gente depende da ajuda uns dos outros, de um conselho, e a gente não vai ser soberbo nisso. Mas até nessa situação, a gente não vai vestir aquela capa de pobre coitado. Amém? A gente não precisa. Não, não é negar a circunstância. Eu estou nessa estação, eu estou passando por essa estação, mas eu sei que eu estou saindo dela. Eu sei, agora eu estou sim precisando de ajuda. Eu não vou ser soberbo de dizer que eu não estou precisando. E nós estamos numa família, amém? A realeza se ajuda, não é assim? E nós estamos numa família, mas assim, nunca ficar naquela postura de pobre coitado, que muitas pessoas ficam. Não mais nós, amém? Fala assim, nunca mais. Eu não devo nada para ninguém. Você pode dizer isso? Se você deve dinheiro, pague. Se comprou novão, pague. Mas vamos lá. Glória a Deus. Olha o que a palavra diz lá em João 15, 7. João 15, 7. Você não precisa abrir se não quiser. Diz assim, se permanecerdes em mim, vou repetir, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, existe uma condição, né? Para ser pleno, para exercer essa autoridade, para as nossas orações serem ouvidas. Se eu permanecer no Senhor, eu preciso permanecer nele e ele em mim, a palavra dele em mim. Então, tudo será feito. Quando a gente fala sobre autoridade, queridos, eu gosto sempre de um exemplo que é muito falado, até quando a gente tem aula no Rema, que é o guarda de trânsito. Fico imaginando, eu gosto muito desse exemplo, porque você imagina o guarda de trânsito. Aí está um homem, né? E, às vezes, ele está lá no trânsito, vem aquela carreta, não é? Qual é a postura do guarda de trânsito? Ele atravessa a rua assim? Não, peraí, estou com medo, o carro vai passar por cima de mim. É assim? Não, ele vai, entra na frente de tudo e para a carreta, não é? Só que ele não para a carreta com o poder dele, não é verdade? He-Man, não. Um sinal, ele para a carreta, porque a autoridade está sobre a vida dele. Ele está usando uma autoridade que não vem, ele sozinho ele não podia. Se eu atravessar lá na rua, vou quebrar um princípio e provavelmente vou ser atropelada, né? Muitos homens maiores que ele, se forem atravessar daquele jeito lá, provavelmente vão ser atropelados. Mas o guarda não, parou. Ele tem uma autoridade. A roupa dele transmite uma autoridade, o uniforme dele transmite uma autoridade. Não é assim? Eu lembro de uma vez que a gente estava vindo de São Paulo, de madrugada, e descendo ali a Serra das Araras, aí, de repente, do nada, o guarda apareceu. O guarda apareceu na nossa frente, não foi? A gente levou até um susto, assim, Marcelo parou o carro. Tem sinal, parou, a gente parou. A gente até entrou na frente assim, não tem cerimônia, não. A gente que tem que parar, é uma autoridade. Amém, gente? Da mesma forma, as circunstâncias estão vindo sobre a nossa vida, muitas vezes estão vindo em nossa direção, não vão nos atingir, amém? Mas a gente vai dizer, parou, mandei parar. Não na minha própria força. Pode estar vindo um caminhão sobre a sua... Um caminhão aí querendo pegar você. Não um caminhão físico, você está entendendo, não é verdade? Problemas, circunstâncias. Mandei parar. Não na minha própria força, mas na autoridade que foi me dada em Cristo Jesus. Amém? Acabou, já era. Amém? Como a gente fala aqui muitas vezes, diabo, você já perdeu.
Você é um perdedor. Amém, queridos? E quando a gente fala de autoridade, queridos, ao Pai, nosso Pai, a gente sempre vai pedir em nome de Jesus. Agora, com o diabo, a gente dá ordem. A gente nunca dá ordem ao nosso Pai. Deus, eu quero que você faça isso. Não, ao nosso Pai a gente pede. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai de amor. E Ele nos deu uma senha, que é o nome de Jesus, como foi dito aqui. Se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. Agora, ao diabo, a gente não fica de conversar com ele, não. A circunstância, a gente não fica de conversa com ela, não. A gente ordena, a gente usa autoridade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Vamos lá no início. Você não precisa abrir, não. Mas como que tudo começou? Aí, para falar de início, a gente vai em Gênesis. Se você quiser anotar a referência, lá em Gênesis 1, 27, o Senhor diz assim para Adão e para a mulher, né? Para o homem e para a mulher. Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Então, Deus deu o governo da terra ao homem. Eu li aqui na versão transformadora, tá? Deus deu o governo da terra ao homem. Lá em Salmos 115, versículo 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, percebe? A quem Deus deu a terra? Ao homem. Quem passou a governar a terra? O homem. E o que aconteceu? O homem pecou. O homem errou, o homem escolheu a servir a Satanás, porque a palavra diz assim: a quem você resolveu obedecer, desse você será servo. E aí o diabo vem, lança aquela semente de dúvida, a mulher duvida, o homem decide pecar, e aquele governo que estava sobre a vida do homem, agora passa a ser de quem? Do diabo. E a gente vê isso lá em Lucas. E quando Jesus está sendo tentado, né, no deserto, eu peguei a referência aqui de Lucas 4, o diabo leva Jesus lá para o monte, não é assim? Para o monte, e ele diz assim, olha, tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar, porque isso me pertence, me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Queridos, por mais que o diabo seja mentiroso, nesse momento aí ele está falando uma verdade. Foi dado a ele. Porque, veja só, é tentação. Jesus foi ao deserto para ser tentado. Se fosse mentira, não era tentação, não é verdade? Porque a gente fica romantizando tentação. Jesus foi tentado. Aquilo era para ser um tropeço, uma tentação. Era para Jesus ceder aquilo. E ele só poderia ceder se aquilo fosse verdade, porque ele conhecia a palavra, ele estava lá quando tudo aconteceu, ele estava lá quando o diabo caiu, ele estava lá quando Lúcifer caiu, melhor dizendo, e se tornou Satanás. Ele estava lá quando o homem foi criado, ele estava lá quando o governo foi roubado. Então, ele sabia de toda a história. Então, por isso era uma tentação. Olha, eu te dou toda essa glória aí, se você prostrar e me adorar. Porque, de fato, tinha sido dado a ele. Amém? Agora, qual é a boa notícia disso aqui? Jesus veio, não cedeu à tentação, e ele resgatou essa autoridade. E deu essa autoridade para quem? Para a igreja. Olha o que diz lá. Ah, bem, glória a Deus. Vamos de novo. E deu essa autoridade para a igreja. Tem igreja aqui? Ô, glória.
A igreja não é o prédio, é eu, é você. Essa autoridade foi dada para mim, foi dada para você, amém? Olha o que diz lá em Colossenses, e a gente vai até lembrar um pouquinho que a gente começou falando no início, Colossenses 2, 14 ao 15. Você ama a sua Bíblia? Eu amo, eu gosto de falar bastante versículo, você me ama ainda? Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e a autoridade espiritual e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Amém? Então, lembra, nossa dívida ficou cravada lá na cruz. Aqui nessa versão, que é a transformadora, diz assim, ele cancelou o registro de acusações. Não tem mais acusação contra mim, não tem mais acusação contra você. Você é livre. Amém? Se você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, você é livre. O escrito ficou lá na cruz. Se você não recebeu, você vai receber agora. Amém? Você declara aí, já pode declarar: Jesus, eu recebo você como Salvador da minha vida. Eu aceito o sacrifício que você fez lá na cruz e cravou a minha dívida lá na cruz. A dívida que eu tinha com o pecado ficou cravado lá na cruz. E agora eu sou uma nova criatura. E agora eu sou filho de Deus. E agora eu pertenço à família de Deus. E agora eu posso reinar em vida e andar sem dever nada a ninguém. O diabo não vai achar nada em mim. Ele não acha nada para me acusar. Os meus pecados ficaram cravados lá. Ah, mas você já fez isso. Está cravado na cruz. Ah, você era assim. Está cravado na cruz. Agora eu sou uma nova criatura. Agora Cristo vive em mim. E assim como Ele é, eu sou também. Oh, glória! Gente, não é para a gente andar como quem não deve nada a ninguém, sabendo que o Espírito Santo habita dentro de nós? Amém? Receba aí na sua casa, faz essa declaração. Porque, às vezes, a gente acha que já seria muito bom. Eu vou passar a vida aqui fazendo, eu não vou para esse negócio de igreja, que as pessoas falam assim, né? Eu não vou para esse negócio de igreja, não. Porque prende as pessoas. Eu quero ser livre. Queridos, só é livre em Cristo. Só Cristo nos resgatou da maldição, do pecado, quebrou nossas correntes, deixou tudo lá na cruz. E aí a gente tem a felicidade plena, mesmo passando por circunstâncias, porque a gente sabe que Ele vive e Ele é vencedor. E se Ele é vencedor, eu sou também, porque eu sou uma com Ele. Eu sou um com Ele. Amém? Oh, glória! Deus é bom demais. Olha o que diz lá em Efésios. A nossa posição. Amém? Efésios 2, 6. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está? Assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso é uma posição de quê? De autoridade. Imagina só, Jesus, ele se assentou ao lado de Deus. E você se assentou do lado de Jesus. Olha só, que maravilha. Posição de autoridade. Efésios 1, 22, diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Quem é a igreja aqui? Então, Cristo é o nosso cabeça. Deus deu Jesus para nós. Ah,
é só para quem está na igreja? Igreja é todo aquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida. Reconhece o sacrifício que ele fez. Se você já reconheceu aí agora aí na sua casa, você já é igreja. Amém? Cristo é o seu cabeça. Ô, glória. Filipenses 2:9 diz assim: por isso também Deus, falando de Jesus, Deus exaltou Jesus. Filipenses 2:9. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. Então, não importa o problema, não importa a circunstância, não importa a enfermidade que você esteja passando, que eu estiver passando, tem um nome, não tem? O nome de Jesus é sobre esse nome. E esse nome foi nos dado. Esse nome foi dado à igreja. E eu posso usar esse nome. É uma procuração. Alguém aqui já recebeu uma procuração? Ou passou uma procuração para alguém? Mesmo que não tenha recebido, conhece o que é uma procuração. Eu vou dar uma procuração de plenos poderes para o Igor. Se ele quiser, ele vai lá na minha conta corrente e rapa meu dinheiro, não é? Procuração. O mundo entende isso. Então, Deus nos deu a procuração. Jesus nos autorizou a usar o nome dele. Como a gente vai usar esse nome? De acordo com a palavra. Se permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, tudo que pedir será feito. Eu não posso usar esse nome de qualquer jeito. Eu não posso usar esse nome se eu não tenho aliança. Mas se eu tenho, eu posso usar. Como? De acordo com a palavra. Amém? Porque ele nunca vai fazer nada contrário à sua palavra. Se eu pedir algo que esteja contrário, em desacordo com a sua palavra, ele não vai me atender. Porque a palavra precisa estar em mim. Amém? De acordo com a palavra. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Me ajuda para... Se eu não estiver sendo clara, você me fala. Lá em Marcos 16, olha o que Jesus fala para os seus discípulos, 16, do 17 ao 19. Os seguintes sinais acompanharão ou seguirão aqueles que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, Jesus falando, olha só, estou dizendo aqui para vocês, esses sinais vão seguir os que crerem. Em meu nome, usando o meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí, diz aqui ainda, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E sabe o que aconteceu nesse momento? Eu fui junto e você foi junto. Nos assentamos também. Amém? Oh, glória! Então, esses sinais seguirão os que crerem. Quem crê? Em meu nome, você pode usar o nome. Jesus mesmo disse que você podia usar o nome. Amém? E como Jesus exerceu domínio quando ele estava aqui na terra? Como foi? A gente vai ver lá em Atos 10:38, que diz assim, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Então, Jesus, ele andou aqui na terra, destronando, destravando, acabando com as obras do diabo. E eu e você estamos aqui na terra com esse mesmo propósito. Como o pastor sempre fala, não é ficar bebendo caldo de cana, não é?
na rede tomando caldo de cana, pastel, caldo de cana. A gente pode até comer pastel e caldo de cana e tomar caldo de cana, mas o nosso propósito é destruir as obras do diabo. Amém? Então, a influência do diabo, queridos, continua nessa terra. Amém? Vai chegar um tempo, o André gosta muito de falar sobre escatologia, que é muito importante, o pastor também gosta. Vai chegar um tempo em que Cristo vai reinar plenamente aqui na terra, vai ter o reinado e nós vamos estar junto com ele. Mas enquanto esse tempo não chega, a influência do diabo está por aí. Amém? E nós estamos também nos opondo a essa influência. Então, ele dá um decreto. O diabo ele vem com um decreto. E sabe o que a gente faz com esse decreto que ele dá? A gente veta. Vocês já viram? A gente tem visto muito isso, né? Alguém dá um decreto, vai outro lá, vetado. Deu o decreto, vetado. Aí o diabo vem e dá um decreto, morte. Aí você chega e fala, vetado. Doença, vetado. Vírus, seja lá qual o nome que for, câncer, Covid, vetado. Essa autoridade está em você. Vetado, está vetado. Miséria, desemprego, vetado. Está vetado. Não vai funcionar. Ele disse que vai ser assim, mas não vai ser. Está vetado. Eu assumo essa autoridade. Quando a gente se levanta, queridos, quando a gente se levanta como igreja, a gente veta. Está vetado. Está derrotado. Ô, glória! Quer correr? Pode correr. Está vetado. Fala assim, está vetado todo o decreto do inimigo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu país. Está vetado. Fome, miséria, enfermidade, morte. Está vetado. Não tem efeito. Alguém pode ter escrito, mas não tem efeito. E foi vetado, alguém disse ali, com o sangue de Cristo. Esse ninguém pode apagar. Não é, um derruba, outro levanta, não. Depois que a gente vetou, está vetado e ninguém levanta mais. Não posso quebrar, é verdade. A gente se animou, né? Porque antigamente era aquele coladinho com durex. Ô, glória! É forte, já viu, né? Fiz o test drive, é forte. Ô, glória! Aleluia! Então, nós sabemos que essa autoridade ela não vem de nós mesmos. Ela é do Senhor, amém? Ô, glória! Queridos, a gente precisa se atentar para alguns princípios para a gente poder exercer a autoridade. A primeira de tudo é saber que essa autoridade não é nossa, ela vem do Senhor, não é? Então, por isso, a gente pode desfazer com as obras do diabo. Amém? Outra coisa, conhecer o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Porque, imagina só, a gente está falando aqui, está vetado. Mas se eu achar que foi o Senhor que mandou tal coisa, tudo é obra do Senhor. Deus sabe o que faz. Como eu vou dizer que está vetado? Algo que eu tenho dúvida se foi o Senhor que falou. Vocês estão comigo? Então, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, que a palavra diz o quê sobre a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se não é bom, se não é agradável, se não é perfeito, não é a vontade de Deus. Se vem causar dano, se vem matar, se vem roubar, se vem destruir, não é a vontade de Deus. Amém? Então, a gente precisa, a palavra... Eu estou nele e a palavra está em mim. Olhar o que a palavra, observar o que a palavra diz. E a gente conhece
o caráter de Deus através da sua palavra. Amém? A gente conhece o caráter de Deus observando Jesus, como Jesus andou aqui na terra, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Amém? Jesus não andou colocando doença em alguém. E ele diz assim, quem vê a mim, vê quem? Vê ao Pai. Ele é o esplendor da glória do Pai. Então, tudo aquilo que a gente viu em Jesus é o que Deus é. Amém? Nós também não podemos entrar em condenação, andar em condenação. Porque se a gente andar em condenação, aí o diabo vai, chega, faz uma gracinha, a gente, estou com medo. Por quê? Está em condenação. E ele é esperto, ele é expert, ele já é vencido, queridos, mas ele é esperto. E aí ele vai querendo lançar sobre a nossa vida dúvida naquilo que o Senhor disse, dúvida naquela posição que a gente tem. Eu já vi situação, queridos, fiquei sabendo, os nossos conhecidos que estão, de repente, vendo, vão ver o vídeo, vão até lembrar também. A gente ficou sabendo de uma situação de uma pessoa que foi expulsar um diabo, um demônio, e essa pessoa ela era de uma igreja que as pessoas não podiam, na rua, usar chinelo. Lembra disso? E aí, chamaram lá a pessoa para expulsar o diabo e a pessoa estava de chinelo, estava em casa, estava de chinelo. Aí chegou lá, é verdade, gente. Aí chegou lá, sai em nome de Jesus. Aí o diabo, não vou sair não, porque você está de chinelo. E não saiu, não. Mas não foi o chinelo. Você sabe que a autoridade não está no chinelo? Queridos, eu vou falar algo, você pode se escandalizar. Você, na praia, de roupa de banho, pode expulsar um diabo. Porque a autoridade está em você, que vem de Cristo. Agora, se ele fala uma gracinha dessa, estou de chinelo. Agora estou em pecado, não posso, vou deixar em casa. Aí a pessoa foi em casa, tirar o chinelo, enfim. Então, olha só, enganando as pessoas, enganando os filhos de Deus. Mas nós não somos desses, amém? Então, a gente não deixa nenhuma condenação. É diabo. Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Com chinelo ou sem chinelo, você vai sair. Descalço, de salto, de chinelo, você vai sair. Amém? Então, a gente não pode se deixar entrar em condenação. A gente também não deve quebrar princípio. Amém? Por quê? Lembra que eu falei, quando eu dei o exemplo sobre o guarda de trânsito? Ele entra lá, é a profissão dele, ele tem aquela autoridade. Agora, eu, para atravessar a rua, muito crente que eu sou, muito ungida que eu sou, eu olho para os dois lados, espero o sinal ficar vermelho, espero os carros pararem para eu poder atravessar. Vou atravessar no meio dos carros? Quebrar princípio. Amém? Nem Jesus fez isso. Lembra? Quando o diabo diz assim para ele, olha, se você é filho de Deus, se lança aqui, porque ele não dará ordem aos anjos a teu respeito? O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Jesus não quebrava princípio. E nós também não podemos quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos resgatados, amém? Do império das trevas. Agora, nós também precisamos exercer domínio, sabe como? Sobre nós mesmos. O primeiro que nós temos que dominar é a nós mesmos. Lá em Provérbios, acho que é Provérbios 6, Provérbios 16, está aqui, 32, diz assim, o que se domina é maior do que o herói de guerra. Amém, queridos? O que se domina é maior que o herói de guerra. Então, nós precisamos dominar quem? A nós mesmos. As maiores pressões são dentro de nós, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nós precisamos dominar sobre essas coisas. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz lá em Tiago. Tiago 4:7. Diz assim. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é simplesmente resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
É o quê? Sujeitai-vos a Deus. Primeiro de tudo, eu me sujeito a Deus. E porque eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo, às pressões que ele vem trazer para a minha vida, à dúvida, ao medo e à ansiedade, tudo aquilo que me faz desconfiar de Deus, desconfiar do que a palavra diz, aquele será que é assim mesmo? Eu resisto. E o que faz? Ele foge. Não é eu fugir do diabo, não. Nós temos autoridade sobre ele. Quem foge é ele. Amém? Tem crente que às vezes a gente ouve, tem um diabo, tem diabo, não vou lá não. Falou o nome do diabo 3 vezes, não pode não, vai que ele aparece. Vai passar por um local, licença. Não, queridos. Não. A autoridade está sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E, falando em domínio, queridos, a gente domina também as nossas finanças. Tem crente dizendo assim, o devorador, é o devorador. O devorador, que a gente chama muitas vezes, é a nossa falta de controle. O nosso cartão de crédito não pode ser o devorador. Amém? A gente exerce domínio. A gente exerce domínio sobre as nossas finanças. A gente oferta, a gente dizima. Porque deixar de ofertar, deixar de dizimar é quebrar princípio. É quebrar princípio espiritual para a nossa vida financeira. Amém? Precisa falar sobre essas coisas. Porque a gente não está aqui, a gente não controla quem dá dízimo, quem não dá. Aqui na igreja a gente tem esse procedimento, cada igreja lida com isso da forma como foi orientada pelo Senhor, pelo seu ministério também. Amém? Não existe só uma forma de fazer as coisas, mas a gente não controla. Agora, a gente ensina que isso é um princípio. Não, porque não é a nós que você vai prestar conta, é ao Senhor. Amém? E existe uma bênção no dizimar, existe uma bênção no ofertar, princípios. E aí eu quebro o princípio e quero ser próspero financeiramente. É difícil. Amém? Quando eu quebro princípios, eu abro uma porta para o inimigo atuar naquela área na minha vida. Todo mundo ficou triste agora. Fica alegre, queridos, porque você vai dizimar, você vai ofertar e nada vai faltar, porque toda a sua segurança vem do Senhor, não é do dinheiro que está no seu bolso. Amém? Oh, glória! Aleluia! Uma pergunta, queridos, algo que a gente sempre fala, e a gente já está começando a encerrar. Deus está no controle, já viu? Quando acontece alguma coisa, aí a gente vai e fala assim, não, tá bem, Deus está no controle. A gente tem que ter cuidado também com essa declaração. Porque se Deus está no controle, operando Deus, quem vai impedir? Deus está no controle. Se Deus está no controle de determinada situação, para quem eu vou orar? Se ele está no controle, se é ele que está fazendo um reboliço, se é ele que está fazendo algo, para quem eu vou pedir socorro? A quem eu vou repreender? Então, a gente tem que ter cuidado com essa declaração. Deus está no controle, porque Deus ele é soberano, ele é pleno, ele é onipresente, onipotente, mas ele deu o livre-arbítrio aos homens. Amém? E as nossas escolhas vão trazer consequência para a nossa vida, tanto individualmente como coletivamente. A humanidade. Mas lembra que a gente falou? Está vetado. Como eu posso vetar algo que eu estou dizendo que é Deus que está no controle? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu vi um pastor falando, eu não lembro o nome dele, não posso dar o crédito, mas ele diz assim, algo bem interessante. Ele diz assim, Deus está no controle, a única forma de Deus estar no controle é quando eu estou agindo de acordo, eu estou no controle, de acordo
com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a instrução de Deus. Eu assumo o controle da situação, de acordo com a instrução de Deus. Aí Deus está no controle, através da minha vida. Mas assim, Deus não está aí no controle. Queridos, pensa assim, controle. Controle. Pensa no controle remoto da televisão. A televisão não passa o que quer, né? A gente vai lá e escolhe, bota. Deixa eu selecionar aqui o canal. Vou ver esse canal aqui. Aí tem gente que fala, a televisão só tem bagunça, só tem isso, só tem... A gente que está no controle. Aí sim, né? A gente que está no controle. A gente pode escolher o que vê e o que não vê. Estou no controle. Não é assim? Eu estou no controle da minha televisão. Eu estou no controle do meu telefone. Eu vou ligar para quem eu quero, vou passar mensagem para quem eu quero, vou entrar na internet aqui e ver os sites que eu quero. Controle. Não é? Agora, você já imaginou Deus pegando o controle remoto lá do céu, olhando aqui para a Terra? Deixa eu selecionar um canal aqui para passar lá na Terra. Tá. Pandemia. Deus botou agora no canal Pandemia. Você imagina Deus fazendo isso? Deus é bom, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. As coisas que acontecem é consequência de um mundo caído, de um governo que foi passado lá atrás para o diabo. Amém? Que ainda tem essa influência. Amém, queridos? Agora, olha o que diz lá em Tiago mesmo. Tiago 1, 16 e 17. A gente gosta muito desse versículo. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha só como ele fala. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, o Senhor não muda como sombra. Já viu a sombra? Ela vai andando, né? Então, Deus não tem variação. Não existe aquele dia que Deus... hoje eu não estou muito bem, não. Não, Deus não muda. Ele é sempre Ele. Ele é sempre bom. Em todo o tempo, Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é o amor. A essência dele é amor. Não tem outra coisa para sair dele, só amor. Amém, gente? Então, Deus é bom em todo o tempo. Então, a gente tem que ter cuidado com essa declaração. E, para a gente exercer autoridade, queridos, a gente precisa ter fé. Amém? Fé para exercer a autoridade. O que é a fé, queridos? Quando a gente vê lá em Hebreus 11, 1, o que é fé? A fé é a certeza. Do quê? Daquilo que a gente já viu? Não. A fé é certeza daquilo que a gente ainda não viu. É impressionante, né? Certeza de algo que eu ainda não vi. Algo que o Senhor me garantiu, mas eu ainda não tenho nas minhas mãos. Por mais que eu esteja passando por uma circunstância, eu tenho fé na garantia que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor traz prosperidade em todas as áreas. Amém? Lá em Mateus 17, 20, diz assim, Mateus 17, 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, fé como um grão de mostarda. É um grão pequenininho, uma semente pequenininha, mas que dá uma grande árvore. É algo que cresce, que desenvolve. Amém? Então, pela fé, queridos, nós exercemos autoridade. Pela fé, nós declaramos e recebemos aquilo que o Senhor nos prometeu, independente da circunstância. Pela fé, nós aniquilamos a influência do diabo na nossa vida, na nossa família. Amém? Pela fé, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos a tempestade. Amém? Nós podemos repreender. Lembra de Jesus lá?
repreendendo a tempestade, ele diz para os seus discípulos assim: por que vocês não repreenderam? Homens de pequena fé. Você pode repreender. Amém? Eu já vou finalizar com uma declaração aqui. A gente está agora, nesse momento aí, terminando, em nome de Jesus, esse tempo aí que a gente passou de pandemia, em nome de Jesus. A gente declara que está findando esse tempo, e aí a gente está ouvindo outros rumores. Está vindo gafanhoto, já viu? Agora é a nuvem de gafanhoto. Está repreendido, está vetado. Amém? Nuvem de gafanhoto, está vetado. Não vem, não. Amém? Nós temos autoridade, nós podemos exercer essa autoridade. Agora, sabe o que é interessante, queridos? Sabe o que é interessante? Oi? É vespa? É gafanhoto, sei lá. É gafanhoto. Aí a gente vê. Sabe o que acontece? Interessante. A gente está fazendo essas declarações aqui e tem muito crente que ouve esse tipo de declaração e já pensa assim: que nada, vai vir mesmo. Vai vir. E quando vir, eu quero ver. Ainda quer ver. Quando vir, que isso aí não funciona, não. Se fosse assim, vou até fechar aqui. Se fosse assim, e eu vou finalizar com algo muito sério. Em vez da gente ficar procurando, crente, em vez de ficar procurando desculpa para dizer que a palavra não funciona, vamos nos ajustar à palavra. Vamos funcionar nós. Eu vou funcionar de acordo com a palavra. Você vai funcionar de acordo com a palavra. Para de ficar procurando forma, desculpa, evidência para dizer que a palavra não funciona desse jeito, não. Não é bem assim, não. Funcione de acordo com a palavra. E aí você vai reinar em vida. E aí você vai passar por qualquer circunstância. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, porque a autoridade está sobre a sua vida. Eu não queria nem que 1000 caísse, nem que 10.000 caísse. Amém? Mas, se assim for, eu não vou ser atingido. A minha família não vai ser atingida. E está disponível para todo mundo. Para quem? Para quem quiser. Para quem receber Jesus como Salvador. Para quem usar essa autoridade que Ele mesmo nos deu, que é de graça. Ele conquistou a autoridade, Ele nos deu e nós podemos usar. Amém? Então, não precisa nem cair. Mas, se assim acontecer de alguém cair, não vou ser atingido, você não vai ser atingido. Não é o nosso desejo, amém? Não é o nosso desejo. Então, pare de procurar desculpa para dizer que a palavra não funciona. Aí, está dizendo que cura, mas ficaram doentes. Está dizendo que cura, mas morreu. Para de arrumar desculpa. Funcione de acordo com a palavra e você vai ter uma vida plena. Amém? Ô, glória, Ministério de Música pode vir. Em nome de Jesus. Você foi edificado com essa palavra? Diga assim para o seu irmão, você tem autoridade, diga para ele. A autoridade máxima. Aleluia. Deus é bom. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Eu gosto muito dessa palavra honrar. E quem foi que disse que a gente não pode honrar ao Senhor com aquilo que nós temos ou que nós recebemos? O texto é bem claro. Honrar o Senhor com os teus bens pode ser o seu carro. Quando você usa o seu carro, utiliza essa ferramenta para servir no reino. Quando você doa uma roupa para o pessoal do social, cesta da abundância, não é isso? Você está honrando ao Senhor, né? E o texto também diz que a primeira parte de todos os seus ganhos, se você trabalha, se você receber uma oferta, se você honra ao Senhor, você vai separar a primeira parte e vai devolver ao Senhor. É uma forma de honrá-lo.
E às vezes, né, o que acontece, não aqui, né? As pessoas que estão fora aí, que não conhecem a palavra, tem uma dificuldade de participar desse princípio. Mas nós que temos autoridade no nome de Jesus, sabemos muito bem o que é isso. Além de nós honrarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor com aquilo que nós temos, estamos abençoando esse projeto, estamos abençoando pessoas. Amém, queridos? Então não se sinta constrangido nessa noite se você não trouxe a sua oferta, né? A gente sempre fala isso com todo o cuidado. Não há uma pressão psicológica para você contribuir, nem causamos terrorismo aqui na igreja. Nós fazemos isso, participamos desse princípio porque amamos esse projeto, honramos ao Senhor. Amém? E você vai ter oportunidade nessa noite de louvar o Senhor. Né? Você que está em casa aí assistindo essa ministração, aí no seu vídeo vai passar alguns dados aí da conta bancária para você contribuir. Né? E Deus ama quem dá com alegria. E você tem a oportunidade também aí na sua casa de louvar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Você foi abençoado? Amém. Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse culto, pela autoridade que nós temos no nome de Jesus, para repreender a ação do diabo, autoridade para repreender doenças e enfermidades. Senhor, essa consciência de sabermos quem somos em Cristo, Senhor, nos dará uma mentalidade ainda melhor, Pai. Nada vai nos parar. Diabo, saia da nossa frente, nós vamos avançar. Em nome de Jesus, aproveitamos essa oportunidade para repreender todo o mal sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, nosso bairro, essa pandemia que desapareça em nome de Jesus. Estamos exercendo a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Diabo, você perdeu mais uma vez, porque a palavra foi pregada nesse lugar. E conhecereis a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas que foi recolhido nesse lugar e será empregado com sabedoria nesse projeto. Cremos, Senhor, na prosperidade dos seus filhos, cremos, Senhor, na multiplicação, ó Pai.
Em nome de Jesus, estamos certos que estamos saindo daqui, guardados por Ti, e cremos numa noite abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Fale com seu irmão, seja abençoado com a prática da palavra, só não dê as mãos. Deus vos abençoe.